Olá, que bom que estamos juntos novamente aqui no nosso canal, Márcio André 12 Oficial, e eu mais uma vez vou falar com você. Esse canal te edifica? Se ele te edifica, por que você não compartilha com outros? Por que você não traz mais pessoas que todo dia às 6 da manhã vão receber uma bênção diária, todo dia às 11 da noite vão receber uma live de oração e 2 vezes na semana um estudo poderoso sobre liderança, sobre palavra, sobre vida. Então venha conosco e traga mais pessoas. Vamos chegar juntos aos 1000 inscritos? Vamos lá. Muito bem, continuando o estudo do livro Liderança de Sucesso no Modelo através dos 12, nós estamos entrando agora na segunda parte do livro. Quero te lembrar, cada parte, são 3 partes, cada parte 12 capítulos, que dá no final, nós vamos chegar ao final de 36 capítulos, ok? Segunda parte fala que os 12 são sinônimo de sucesso. Quando você ouvir a palavra 12, você tem que associar a Bíblia. Porque na Bíblia cada número tem um significado. E 12 significa liderança, tá? 12 na Bíblia é liderança. Então, a liderança é o sinônimo do sucesso. Você quer ter sucesso? Me diga quem é seu líder. O teu líder é a tampa. Lembra que nós já estudamos isso? O que determina o crescimento de uma igreja, o que determina o crescimento de uma família, o que determina o crescimento de uma empresa é o líder. Quantas empresas de tecnologia você conhece? Quantas tem o Elon Musk como seu líder? Deu para entender? A diferença entre um e outro? Esse é o segredo. Tudo é o líder. Tá bom? Então vamos lá. Capítulo 1 da segunda parte fala exatamente isso. O líder é a chave. Porque líder é aquele que nunca tem medo da mudança. Ele está sempre em renovação permanente. Porque liderar é inovar. Pensa comigo, a Terra está em movimento. Você sabe disso, né? A Terra tem um movimento de rotação e translação. A vida está sempre em movimento. Então aquele que não se movimenta, aquele que não inova, ele sempre vai ficar para trás. Não é que você andou para trás, é que a Terra andou para frente e você ficou parado. Então, não fique para trás. Quem se antecipa, governa. Quem não governa, é governado. Tá? Então, presta atenção. Por que a gente sabe disso? Olhando para o modelo de Jesus e o modelo de toda a Bíblia. Sempre a liderança é firmada através de pessoas. Jesus, ele conta com pessoas não pelo que elas aparentavam, mas pelo potencial que ele via em cada uma. Então, liderança é isso. Liderança não é pegar líderes prontos. Liderança é descobrir o potencial de cada um e investir neles, tá? Mesmo que Jesus pudesse ter investido em multidões, lembra disso, Jesus pregava para multidões. Só que você nunca vai ter um sucesso absoluto se só investir em multidão. Foi, se não me engano, Billy Graham que falou que se ele soubesse do conhecimento do modelo dos 12 antes, ele teria feito um trabalho muito melhor. Você sabe por quê? Billy Graham pegou para multidões no mundo todo. Mas no final da sua vida, ele voltou em todos esses lugares. Ele fez um novo giro e descobriu que 95% de todas as vidas que ele ganhou não estavam mais nos rebanhos. Porque não havia liderança. Ele ia lá, ganhava uma multidão e ia embora. Quem ficava cuidando daquela multidão? Ninguém. Daqui a pouco estava tudo igual. O segredo não é só ganhar. O segredo é cuidar. Ou o que nós chamamos de consolidar. E aí, da consolidação, chegar ao discipulado, que é a formação de líderes. Se não há liderança, vai se perder o fruto. Não adianta você plantar um monte de árvore se não tem quem vai cuidar da árvore, quem vai limpar a árvore e principalmente quem vai colher os frutos das árvores. Então, pense comigo, como que Jesus pegou 12 homens sem nenhuma cultura? Eu não sei se você sabe, o único culto entre os 12 era um cara chamado Judas Iscariotes, porque era o único judeu. Os outros todos eram galileus. A Galileia seria o terceiro mundo, a área pobre. Não havia educação. Judas foi educado à lei. Tá? Jesus pegou 12 homens sem nenhuma cultura, sem nenhuma riqueza, sem posição e transformou esses 12 homens nos pilares do cristianismo. Então deixa eu te ensinar. Tudo é liderança.
O segredo de crescer é formar líderes. Ah, todo mundo é líder? Não. Já vou falar sobre isso já já. Mas o segredo de crescer é formar líderes, tá? Agora, presta atenção numa coisa. Jesus levou 3 anos e meio para formar esses líderes. Você sabe qual é o grande erro que eu vejo hoje em dia nas igrejas? A pessoa quer se converter hoje, subir no monte amanhã e descer de lá pastor. E o pior é que pastores respaldam isso. O cara entrou na igreja hoje, semana que vem eu estou pondo ele no altar. Isso não existe, gente. Se Jesus, que é muito melhor do que eu e você, levou 3 anos e meio para formar um líder, por que você acha que com 1 mês o cara já está pronto? Com 2 semanas? Olha, me perdoe o que eu vou falar, tá? Eu louvo a Deus pelo processo que eu passei de liderança. Eu lidero desde os 12 anos de idade, mas eu estou na igreja desde que nasci. Comecei liderando crianças. Para mim chegar à liderança ministerial, antes de eu ir para o seminário, na época o seminário que eu fiz, ele exigiu que eu já fosse líder na igreja e que fosse membro pelo menos há 4 anos e que já tivesse exercido cargo de liderança na igreja. Depois do cargo de liderança na igreja, tá? Eu estudei 4 anos, mas num período semi-integral. O que é semi-integral? Todos os dias, de segunda a sexta, tinha que estar na faculdade de teologia. Não é aquele negocinho que hoje em dia tu faz um cursinho online de 6 meses e recebe título de pastor. Todos os meses nós tínhamos um sábado integral de evangelismo urbano e missões transculturais, indo para outros estados, outras realidades do Brasil. Gente, eu fiz seminário legal. Depois disso foram mais 2 anos fazendo pós, mestrado e doutorado. E aí a gente vê hoje em dia as pessoas querendo se formar em pastor de qualquer maneira, e não só pastores. Você confiaria num médico, num cardiologista que fez o curso online em 6 meses? Eu não confio. Por que eu vou confiar num pastor que fez isso? Jesus levou 3 anos e meio em período integral para formar os líderes dele. Pense nisso, tá? Aprenda uma coisa. Como que foi feita essa formação? Pelo contato permanente. Eles viam e queriam ser iguais. Hoje, sabe o que nós vemos de muitos líderes? As pessoas dizendo assim, não olhe para mim, olhe para Jesus. A mensagem bíblica é exatamente o oposto. Olhem para mim. Jesus disse, vinde após mim. As pessoas andavam olhando para ele. Paulo disse, seja meu imitador como eu sou de Cristo. Liderança é isso. Então, liderança tem 2 passos. Primeiro, um discípulo que olha para um líder e quer ser igual a ele. Aí eu te pergunto, você quer ser igual ao seu pastor? Ah, não, meu pastor é ultrapassado, eu não concordo com isso, não concordo com aquilo. Então, para que você está com ele? Você me perdoe. Não tem lógica. Segundo, um líder que olha para os discípulos e fala assim, me copie. Veja Jesus em mim. Eu não posso seguir um líder que não me mostra Jesus. E também não posso seguir um líder que eu não quero ser igual a ele. Esse é o grande nó da liderança. Modelo. Visão celular no modelo. Tudo é modelo, tá? Aprenda. A igreja é edificada em pedras vivas. Então, o que é a igreja? A igreja são pessoas. O trabalho da igreja é ganhar pessoas e cuidar delas para que elas cheguem a uma liderança. Foi isso que Jesus fez. Ele pegou pessoas comuns e letradas, trabalhou eles 3 anos e meio para que cada um deles se tornasse um grande líder. Vamos pensar um pouquinho na igreja de Jesus, do pastor Jesus? A igreja do pastor Jesus não tinha onde congregar. Hoje a gente se preocupa em fazer templos, salas de crianças, sala de escola dominical, sala multimídia, sala de sei lá o quê, sala de sei lá o quê, sala de sei lá o quê. E a igreja de Jesus parava onde estava. Porque a igreja são as pessoas. Tem que investir na pessoa.
E como é que eu invisto na pessoa? Pelo processo relacional. Ou seja, relacionamento. Entendeu? Você pode até transformar cada pessoa em um líder. Desde que você veja isso nele. Porque tem pessoas que vão ser lideradas e tem pessoas que são líderes. Mas você vai ter que trabalhar. Ninguém vem pronto. Invista. Melhore as pessoas. Se ele não chegar a ser um líder, no mínimo ele vai ser uma pessoa melhorada. A igreja tem que entender que ela não está aqui só para levar a gente para o céu. Aceitou Jesus, tá bom. Não. Eu tenho que melhorar ele como pai de família, como empregado, como pessoa, como ser humano, como esposa, como filho, como irmão, como patrão, como cidadão brasileiro. É um investimento de melhoria. E nesse investimento alguns chegarão a ser líderes. No muito pouco ele chegará a ser líder de si mesmo. Pense nisso. Outra questão de liderança. Jesus não escolhia líder por simpatia. Ele escolhia líder por potencial. Lembra do jovem rico? Ele tinha muito potencial, mas ele não quis ser líder. Então Jesus deixou ele ir. A porta de Jesus estava aberta para quem queria vir, estava aberta para quem queria ir. Então todos serão líderes? Não, porque tem gente que não quer ser líder. Mas também eu não posso escolher o líder por aquele que eu gosto, que eu acho legal. Ah, vou ficar com esse aqui, meu amiguinho. Não, eu tenho que ver nele potencial, tá? E saber que eu posso ministrar para a multidão, mas o segredo é o líder. O segredo sempre é o líder, tá? E por que 12? Por que a palavra 12? Você vai ver 12 na Bíblia toda relacionada a governo. E em Gênesis 1, Deus cria o sol para governar. Olha o que está na Bíblia, para governar o dia. Quantas horas tem o dia? 12. E a lua para governar a noite. Vamos lá de novo. Governar a noite. Quantas horas tem a noite? 12. Quantos filhos Jacó teve? 12. Quantas tribos de Israel? 12. E olha que legal, não eram 12, eram 13, mas é citado 12. Porque a tribo de Levi era sacerdotal. Já falando de líder e governo. Né? Você vai ver lá, Salomão levanta 12 príncipes. Moisés, 12 espias. Tudo é governo. Tudo é governo. Quando Elias foi restaurar a situação profética de Israel, ele faz um altar com quantas pedras? 12. Jesus chega para um novo tempo do evangelho. Quantos discípulos ele levanta? 12, que se tornam 12 apóstolos. A Nova Jerusalém terá 12 portas, 12 colunas. Tudo na Bíblia que se relaciona a 12 aponta para governo e futuro. Então aprende. Qual é o segredo? Você pode pregar para uma multidão. Busque se relacionar. No relacionamento você vai ver aqueles que têm potencial e desejo. O cara tem que querer. Tá? E aí você começa a se relacionar com essas pessoas, reproduzindo neles caráter. Eu vou falar sobre isso já já. Como é que eu sei se a pessoa quer? Se ele aceita o tratamento de caráter. Porque fazer um líder é, acima de tudo, moldar nele um caráter de Cristo que já esteja em mim. Ele tem que ver Cristo em mim e eu moldar Cristo nele. Isso é liderança. Aí vamos para o segundo capítulo da segunda parte do livro. Liderança é algo sobrenatural. Sim! Aprenda tudo o que você deseja no natural, você tem que primeiro conquistar no espiritual. Isso em qualquer área. Na financeira, familiar, saúde. Você tem que ver no mundo espiritual e trazer para o mundo material. Entendeu? É assim que a coisa funciona. Jesus pega aqueles 12 homens e a primeira coisa que ele ensina a eles, e é tão interessante isso, é caminhar no sobrenatural. A gente quer ensinar Bíblia, a gente quer ensinar doutrina, a gente quer ensinar sei lá o quê e tal. Ah, a pessoa tem que mexer no som e tudo. Não. Jesus ensinou eles o sobrenatural. Em Marcos 10 diz assim, chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para curarem toda sorte de doenças e enfermidades.
Ou seja, ele deu a eles unção de milagres. Como assim? Caminhar com 12 é caminhar no sobrenatural. As pessoas vêm atrás de você, presta atenção. Por que as pessoas iam atrás de Jesus? Porque ele fazia milagres. As pessoas vão vir atrás de você, meu irmão, por aquilo que você faz. Eles estão olhando. No meio da multidão que veio atrás dele, atrás de milagres, Jesus levantou 12. Se você não caminha no sobrenatural, você não vai ter muitas opções. Quem não tem muitas opções acaba escolhendo o pior. Ou seja, vai ficar com a sobra. Então, caminhe no sobrenatural, atrai a multidão. Atraindo a multidão, no meio da multidão você vai ver aqueles que desejam e que têm potencial. E aí você vai levantar seus 12, seus líderes. Você está entendendo? E vai ensiná-los a caminhar no sobrenatural. Porque eles caminhando no sobrenatural também vão atrair uma multidão. Atraindo uma multidão, vão levantar seus 12. Tá? Mas como que se ensina a caminhar no sobrenatural? Use o modelo da compaixão. Em Mateus 9,35, Jesus diz assim, que ele olha para as pessoas e tem compaixão delas, porque eram como ovelhas sem pastor, e diz, rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a seara. Logo depois ele levanta os 12. O que levou Jesus a motivação de levantar os 12? A compaixão pelas pessoas, porque eram muitos e precisavam ser apacentados. E ali ele se multiplica em 12 pessoas. Tá? Então, o princípio do sobrenatural é o princípio da compaixão. Compaixão é sentir a dor do outro. Compadecer. Compaixão. Padecer junto. Tá? Presta atenção. No modelo de igreja tradicional, uma igreja com 100 pessoas, pequena, os membros não têm acesso ao pastor. No modelo de igreja pelos 12, o pastor se reproduz em 12, ele pastoreia 12, que vão pastorear 12. E assim todos terão acesso. Por quê? Tudo que o pastor ensina, e esse é um dos segredos de trabalhar o 12, a gente tem que saber se tudo que ele ensina é exatamente o que o pastor ensinou. Tá? Jesus pastoreava os 12 e os 12 pastoreavam exatamente o que Jesus fazia. Esse é o problema de muito discípulo. Porque ele recebe algo do seu líder e ele não quer repassar aquilo que recebeu. Ele quer sempre dar uma melhoradinha. E nessa melhoradinha ele acaba desfigurando. E as pessoas, ao invés de serem a imagem do líder, se tornam a imagem deles. E esse é o problema. Adão foi feito à imagem de Deus. Aí a Bíblia fala que Adão teve um filho à sua imagem. E esse é o erro. O filho de Adão tinha que ter a imagem de Deus. Seu discípulo não tem que ter a tua imagem, tem que ter a imagem do seu pastor. Presta atenção nisso. Entendeu? Jesus, ele exerceu o pastoreio nos 12 para que eles exercessem o pastoreio dele. Mas isso é para quem? Para quem aspira a uma liderança vitoriosa. Para de dar murro em ponta de faca. Para de querer fazer de todo mundo, cada crente é um líder. Não! Não! Às vezes eu chego em algumas igrejas, gente, me dá pena. Tem 30 pessoas. Aí tu tem pastor, pastora, mais 3 casal de pastor, mais não sei quantos presbíteros, quantos diáconos. E eu já pergunto a vários pastores assim, e quem que é ovelha? Porque todo mundo tem cargo. Pare com isso. Pelo menos, no mínimo, por 3 anos e meio, a pessoa tem que ser ovelha. E depois disso, não é todos que vão deixar de ser ovelhas. Tem muitos que só serão ovelhas. Porque não aspiram liderança. Tá? Aprenda isso. O conceito de governo, ele está plasmado na Escritura. Mas, para isso, tem passos. Vamos lembrar? Abraão é o pai da fé. Falar de Abraão é falar de fé. Isaac do sacrifício. E Jacó dos 12. Então, para mim plasmar um governante, para mim formar um líder, eu tenho que ensinar ele primeiro fé sobrenatural
depois sacrifício, se entregar, compaixão. Abraão, fé, Isaac, compaixão. Lembre que o primeiro passo do patriarcado de Isaac foi deitar no altar do sacrifício. Você acha que Isaac, um menino que conseguia carregar um feixe de lenha montanha acima, não teria corpo para enfrentar um velho de 114 anos? Com certeza que sim. Mas ele entendeu o propósito e deitou naquele altar. Sacrifício. Para aí sim chegar em Jacó, que forma 12. Então, para mim formar uma liderança, eu tenho que primeiro formar conceito de fé, segundo de sacrifício e por último conceito de liderança. E como que eu vejo isso? Então vamos lá. Todo conceito para levantar um líder, primeiro de tudo, passa por um conceito de mapeamento espiritual. Investigar quais são os atores espirituais que estão agindo na região, na família e na pessoa. Como assim? Eu não posso achar que as minhas lutas são as lutas de outra pessoa. Cada pessoa tem as suas guerras. E as guerras são determinadas por quê? Presta atenção, não existe território sem dono. Existem principados, potestades, dominadores. A Bíblia fala isso, eu creio que você já ouviu falar. Principado age por territórios. Potestades por famílias, dominadores por pessoas. Então, toda vez que eu vou trabalhar num líder, eu tenho que mapeá-lo, eu tenho que conhecê-lo. E como que eu faço isso? Pelo relacionamento, fazendo um diagnóstico geral do que causa a opressão naquela pessoa, ou seja, o que está impedindo ela de crescer. Quando uma pessoa que cuida de plantas, né, um agrônomo, um engenheiro agrônomo, ele quer colher os melhores frutos, ele não investe no fruto, ele investe na terra, na raiz. Ele primeiro investe na terra, depois da terra na raiz, para aí sim chegar no fruto. Não adianta aplicar remédio no fruto. Eu tenho que aplicar na terra e na raiz da árvore. Eu tenho que estudar, eu tenho que mapear o que amarra aquela pessoa, qual é a idolatria, qual é o vício, qual é a feitiçaria, qual é o ceticismo dele, a religiosidade, e assim vai. E ir trabalhando, conhecendo, ouvindo. Como é que eu conheço uma pessoa? Vendo e ouvindo. Eu tenho que olhar para ela, prestar atenção nos atos, nas palavras, nas reações, tá? E ouvi-la, tá? Entender onde estão as fortalezas e onde estão as fraquezas. Investir nas fortalezas e trabalhar as fraquezas. Determinar qual é a projeção de conquista de cada um. Saber que cada um tem o seu passo. Vai ter pessoa que vai ser líder de si mesmo e tá bom demais. Vai ter pessoa que vai ser líder de uma casa. Ser um pai. Vai ter pessoa que vai conseguir liderar uma célula. 10 pessoas, 12. Vai ter pessoas que vão liderar redes. Vai ter pessoas que vão liderar governos e pessoas que vão liderar igrejas. Mas cada um crescendo na sua capacidade. Para isso, eu preciso discernir quais são as bênçãos e maldições que estão naquela pessoa. Eu tenho que fazer uma análise de tudo em volta e adubar aquela terra, investir, remediar, tratar. Indo para o 4º capítulo da segunda parte, para a gente poder finalizar, eu tenho que formar os melhores. Presta atenção, gente, não é preconceito. Jesus tinha uma multidão, de multidão tinha 12, de 12 tinha 3, de 3 tinha 1. Como assim? Na resposta do melhor, eu vou investir mais nele, tá? Eu vou investir nos melhores. Eu não posso matar o melhor para fazer crescer o pior, não. Eu vou dar atenção a todos, mas eu vou investir no melhor. Ou seja, eu não posso trabalhar por montões, eu tenho que trabalhar por estratégia. Eu vou valorizar cada pessoa, mas, primeiro de tudo, eu tenho que ver quem quer. Tá? Eu tenho que ver quem quer. Eu tenho que buscar os melhores e investir neles. Eu tenho que acreditar neles, mesmo que eles não acreditem em si próprio. Olhando para eles pela fé.
reconhecer, parabenizar o triunfo de cada um e compreender as fraquezas e velar pela unidade do corpo. Mas, acima de tudo, eu tenho que buscar, no meio da multidão, os 12, e no meio dos 12, os melhores, e ir trabalhando os passos de cada um. A gente continua na próxima, tá? Que Deus te abençoe, divulgue nosso canal e vamos juntos crescer com o apóstolo Márcio André.